Olá, boa tarde. Eu sou o pastor Eliezer. Estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre as cartas de Paulo, as quatro grandes obras de Paulo: Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, né? Explicar para vocês que essas quatro grandes obras de Paulo, elas estão muito entrelaçadas, e elas têm um fio condutor teológico, cristológico, pneumatológico, soteriológico, eclesiológico. Quando eu digo teológico, é o estudo sobre Deus. Quando eu digo cristológico, é sobre Cristo. Pneumatológico é o estudo sobre o Espírito Santo e também soteriológico é o estudo sobre salvação e eclesiológico é o estudo sobre a igreja. Então, a gente tem muita coisa que eu chamei aqui de fio condutor, porque tem Romanos, tem Gálatas, tem 1ª e 2ª Coríntios. Nós também podemos chamar esse grupo de cartas de proto-paulinas. Proto, porque são as primeiras grandes obras no sentido dessa teologia, cristologia, pneumatologia, soteriologia, eclesiologia, porque essas cartas, elas estão muito amarradas, é uma rede de suporte teológico que Paulo tem, em termos de informação, de conhecimento, de reflexão sobre todos esses temas. Então, a gente chama de proto-paulinas porque se você disser que Gálatas não é de Paulo, necessariamente você vai derrubar Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. Se você disser que 1ª Coríntios não é de Paulo, você derruba junto 2ª aos Coríntios, você derruba Gálatas, derruba Romanos. Elas estão muito entrelaçadas. Então, hoje a maioria dos biblistas, teólogos, estudantes, dentro da academia, a maioria vai dar essa informação, né, desse corpus paulino, essas obras, elas de fato são de Paulo. A gente tem também um outro grupo de cartas, que é um grupo meio intermediário em termos de autoria, que é questionável, por exemplo, Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses. Esse grupo de cartas é mais questionável, se de fato foi Paulo que escreveu, né? Alguns vão dizer, não, foi algum discípulo de Paulo, enfim. Esse segundo grupo a gente chama de deuteropaulinos, um segundo grupo de cartas referentes a Paulo e que pertence ao chamado Corpus Paulinos. E tem um terceiro grupo de cartas, e a gente chama então de tritopaulinos, né? Essa tritopaulinas, esse terceiro grupo de cartas de Paulo, elas estão um pouco mais distantes, né? Agora já cai muito o número de estudiosos aí dos grandes teólogos que afirma que de fato ela é de Paulo, né? Mas assim, essa questão ela não tem muita relevância para a gente, não tem muita importância, porque a gente sabe que todas essas cartas estão atreladas a Paulo, e isso, todos os biblistas, eu me refiro aos renomados teólogos e biblistas, estudiosos da Bíblia, vão considerar que esse corpus paulino, esse termo em latim, corpus paulinus, é, abarca todas essas obras de Paulo, ou direto ou indiretamente, ou ele escreveu diretamente, ou alguém, um discípulo seu escreveu, enfim, a gente chama isso de escola paulina, né? Alguém que está ligado diretamente a Paulo. Nós vamos estudar tudo isso, mas antes eu quero apresentar para vocês uma pequena sugestão bibliográfica, né? Primeiro para falar sobre Paulo, né? Eu apresento essa obra aqui, né? Sobre Libertando Paulo, a Justiça de Deus e a Política do Apóstolo, é do Neil Eliot, é da editora Paulus. Esse livro aqui é um livro muito legal, eu recomendo para leitura, para você conhecer um pouco mais sobre quem é Paulo e sobre a obra de Paulo. Ainda tem mais outra aqui, eu tenho uma biografia crítica de Paulo, que é da editora Loyola, que é um livro também muito legal, ele é de Jerome Murphy Connor. Esse livro é legal, tá? É um livro bacana, é da editora Loyola, tá? E é um livro que também vai falar sobre a vida de Paulo, é uma biografia crítica da vida de Paulo. Eu tenho uma terceira obra aqui que eu quero indicar para vocês, tá? Olha o tamanho dessa obra aqui, olha.
É uma obra bem volumosa. Paulo, Apóstolo dos Gentios, Rinaldo Fabres, é da editora Paulinas, é uma obra muito legal, você vai ter um apanhado assim da historicidade da vida de Paulo, e que vai te dar realmente uma visão muito completa de quem foi o apóstolo Paulo. Agora, sobre os livros que nós vamos estudar essas cartas, eu recomendo, daqui a pouco vamos começar a carta aos Romanos, então eu recomendo essa obra aqui do Calbart, Carta aos Romanos, da editorial, Fonte Editorial. A CPAD eu acho que lançou esse livro também, do Calbart. Calbart é um teólogo do século passado. Tá vendo? É um livro que é bastante denso, né? A gente tem muita coisa aqui nesse livro, né? É um livro bem grosso, é um comentário da carta aos Romanos. Agora, para conhecer as cartas de Paulo, em termos de comentário, eu indico esse comentário bíblico aqui, né? São vários autores da editora Loyola. Esse aqui é o volume 3, do Novo Testamento, são 3 volumes. 2 volumes são do Antigo Testamento, né, dessa obra de 3 volumes, e o terceiro volume é o Novo Testamento. E aqui ele dá uma introdução, é um comentário bíblico sobre o apóstolo Paulo. Tem também um bom comentário de Giuseppe Barbaglio, da editora Loyola, tá vendo? As cartas de Paulo, esse aqui é o volume 2. Então tem o volume 1, o volume 2 e o volume 3. São 3 volumes, né? Uma coleção muito legal da editora Loyola, tá? É uma coleção sobre as cartas do apóstolo Paulo, não só do apóstolo Paulo, mas essa daqui que eu mostrei agora é Romanos e Gálatas, né? Esse comentário você tem de todo o Novo Testamento, mas o que nos interessa aqui são as obras de Paulo. Depois eu vou deixar direitinho para vocês, botar lá no grupo essas sugestões. O nosso tempo é curto, então por isso eu não tenho como falar como eu gostaria, né, sobre toda esta obra. Mas vamos falar das 4, vamos falar da Proto-Paulinas, vamos falar das cartas de Paulo. E para começar, eu vou abrir aqui o material para vocês acompanharem comigo, né? Que vai nos dar, assim, uma, uma boa introdução a essas cartas. Então, para começar, deixa eu aqui só acertar aqui direitinho com vocês. Bem, uh, quando a gente Quando a gente fala das cartas de Paulo, né, é assim, em termos teológicos, é formidável, né? Vamos falar um pouquinho sobre a carta aos Romanos, que a carta aos Romanos, de fato, é a principal obra de Paulo, e eu quero falar um pouquinho sobre o contexto desta carta, né? Como que é o contexto desta carta e o destinatário desta carta. Então, Paulo, ele está na sua terceira viagem missionária. Essa terceira viagem missionária, ele está na região da Acaia, da Grécia, né? E no início dessa terceira viagem, ele escreve aos Gálatas, né? E no final dessa terceira viagem, ele escreve aos Romanos. E ele escreve aproximadamente não, ele está em Corinto, né, quando ele escreve a carta aos Romanos, e pelo menos por 3 meses consecutivos, ele se dedica exclusivamente a escrever aos Romanos. Ele tem alguns objetivos. Ele quer conhecer, primeiro, ele quer conhecer a igreja de Roma. Essa igreja não foi fundada por Paulo, diferente das igrejas da Galácia, e de outras igrejas mais, da primeira e segunda viagem missionária que ele fez. Essa igreja de Roma,
ele não conhece, né? Então ele deseja conhecer esses cristãos lá de Roma. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que ele tem o objetivo de ampliar o seu trabalho missionário, ele quer ir para outras regiões, ele quer chegar até a Europa, ele quer chegar até a Espanha, e para isso ele tem aí essa estratégia de ir até Roma e de Roma, possivelmente, alcançar a Espanha. Então, esse é um objetivo dele também. Terceiro, objetivo de Paulo, ele quer sistematizar um pouco mais as questões teológicas, questões que são importantes, né? E a gente já falou aqui, o próprio conhecimento sobre Deus, a própria cristologia, né? E a gente vai tratar aqui de alguns temas que são importantes, que são fundamentais, e que Paulo, ele de fato ele vai, ele vai fazer seus descritivos teológicos, cristológicos, pneumatológicos, soteriológicos. Ele vai fazer esses descritivos aqui nesta carta, que é a carta aos Romanos. Então, quem são esses cristãos que estão em Roma? Se Paulo não iniciou essa igreja, quem iniciou? Existem algumas teorias sobre quem são esses cristãos de Roma. A gente não vai aqui ficar se prendendo muito a essas teorias. Talvez uma das principais é que esses cristãos estivessem lá naquele momento da festa do Pentecoste em Jerusalém. Era muito próprio, né, que essas festas judaicas em Jerusalém, muitos cristãos, perdão, muitos judeus que estavam nas diásporas, eles fossem para Jerusalém. E eles passaram a ter contato com esses cristãos de Jerusalém nessas festas, entre elas a festa do Pentecostes. Então, quando eles retornam para as suas regiões de origem, eles começam a falar de Jesus Cristo. E a gente encontra isso em Atos dos Apóstolos, no momento da festa do Pentecostes, e que tinham ali também judeus lá da diáspora de Roma, da capital do Império, e foram participar dessa festa do Pentecoste. E lá eles conheceram, né, Jesus Cristo, tiveram um encontro com Jesus, e eles iniciaram a proclamação do Evangelho na capital do Império. A capital do Império era cosmopolita, né? Gente de todos os lugares, de todas as regiões, de territórios ocupados, né, por Roma. Essas pessoas desejavam ir para a capital do Império porque era a capital das possibilidades, das oportunidades. Então, muitos, talvez cristãos também de Jerusalém, possivelmente também, foram com esse objetivo, tentando novas oportunidades, novas possibilidades lá na capital do Império, e lá então eles iniciaram também a Igreja de Jesus Cristo. Então, a gente tem aí algumas teorias que vão tentar encontrar como que se deu o início do evangelho lá na capital do Império, já que Paulo, esta igreja não foi fundada por Paulo, diferentemente das outras comunidades que a gente conhece, inclusive das cartas destinadas, como, por exemplo, a carta aos Coríntios, né? Coríntios foi a região da Acaia, onde Paulo escreve Romanos, mas é um local que Paulo inicia o evangelho, que prega o evangelho, também a carta aos Tessalonicenses, as cartas aos Gálatas, enfim, várias comunidades da região da Galácia. Então, Paulo tem aí vários objetivos, e por isso que ele quer trazer esse conhecimento importante sobre o pecado, sobre a justificação, sobre a salvação, sobre a obra expiatória de Cristo, e ele vai escrever, então, essa carta aos Romanos. Então, a gente volta aqui ao nosso texto, porque aqui a gente tem aqui por volta de 57, 58 depois de Cristo, né, na cidade de Corinto, que Paulo então vai escrever esta carta, e os destinatários então já sabemos, são cristãos em Roma, tanto judeus quanto gentios. Um outro fato também importante, que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, é que é, muitos judeus foram expulsos lá pelo
finalzinho da década de 40, mais precisamente em 49, um decreto de Cláudio, o imperador Cláudio, ele expulsou muitos judeus de Roma. E entre esses judeus, judeus também cristãos, né, foram expulsos de Roma. E, e, e quando eles, depois de um certo tempo, retornam, quando Cláudio, o imperador, morre, ele morre em 54, aproximadamente, então de 49 é o decreto dele, 54 ele morre, muitos retornam para Roma. Então, esse retorno para Roma, principalmente dos judeus convertidos, eles se deparam com uma nova igreja, né? Diferentemente daquela de alguns anos atrás, né? Que eles tiveram que obrigatoriamente sair de Roma, e agora eles têm uma igreja muito mais plural, eles têm uma igreja com uma presença maciça de pagãos convertidos, e isso traz algumas questões, e é por isso que Paulo está escrevendo algumas questões que são importantes, retratando tanto os judeus quanto também os pagãos, esses que são gentios, né? Quem era o pagão? O pagão era aquele que não era judeu, então o judeu considerava todo aquele que não era judeu um pagão, então era gentio. Então, aqui a gente está falando de pagãos que se converteram, ou seja, que não era judeu, né? Era do mundo helênico, do mundo romano, naquela época, que se converteu ao cristianismo. Então, nós temos aí muitas pessoas. E quando eles chegaram em Roma, eles se depararam com uma igreja plural, uma igreja que maciçamente, nesse momento, tem a presença aí, na sua maioria, de gentios convertidos ao cristianismo, agora tem cristãos que saíram do paganismo, e por isso que Paulo ele precisa aqui meio que dar uma equilibrada nessa questão, porque vai haver muitas discussões aqui, e a carta aos Romanos, ele é conhecedor disso, ele tem conhecimento dessas questões, e por isso também ele escreve a carta aos Romanos. Quero mostrar aqui para vocês algumas coisas que a gente tem de importância dentro dessa carta aos Romanos, que também, por exemplo, podemos destacar aqui a mensagem desta carta. Pelo menos eu quero destacar aqui três pontos, temas importantíssimos: justificação pela fé, pecado e necessidade de salvação e vida no Espírito. É, essa carta ela tem aí vários temas que a gente poderia trabalhar se tivéssemos tempo, mas esses três temas aqui são muito importantes: justificação pela fé, pecado e necessidade de salvação e vida no espírito, tá bom? Eu coloquei aqui mais uma sugestão aqui de um livro, Santo Agostinho, que ele faz um comentário. Santo Agostinho ele é do período patrístico, né, dos pais da igreja lá do quarto, quinto século depois de Cristo. E ele vai fazer já lá no quarto, quinto século ele vai fazer um comentário da carta aos Gálatas e carta aos Romanos. A editora Paulus lançou esta obra e é muito legal, se você puder ler, é muito importante aí para a gente entender, né, como que se pensava sobre isso já no quarto, quinto século. A justificação pela fé. Nós temos aqui, na justificação pela fé, três coisas aqui que eu destaco. Primeiro, são perguntas que a gente precisa responder. Primeiro, o que significa ser justificado pela fé? Segundo, como Paulo descreve a condição humana antes da justificação? Terceiro, qual é o papel de Jesus na justificação? Então, o que é a justificação pela fé? Qual é o seu significado? Significado de justificação pela fé. Como Paulo descreve a condição humana antes da justificação? E qual é o papel de Jesus na justificação? Então, a gente vai trabalhar isso daqui, partindo da justificação pela fé. O que é justificação? Então, justificação, nós temos aqui, a justificação é uma declaração de retidão diante de Deus. Então, isso é justificação. Então, é, é, o pecado, sabemos que o pecado está em toda a humanidade, né? Paulo vai dizer judeu, grego, todos os destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, então todos são pecadores. Então, diante dessa constatação, a justificação só é possível não pela condição humana, não pela obra humana, não pela lei humana, nada. A justificação ela só é possível a partir do próprio Deus, porque
o pecado foi contra Deus. Então, só Ele pode justificar alguém do seu pecado. Só Ele tem essa condição. Então, só Deus, através da justificação, pode trazer retidão ao ser humano. Então, fora essa possibilidade, não existiria justificação. Então, é uma declaração, isso que é a justificação, é uma declaração de retidão diante de Deus. O número dois, segundo ponto aqui, o pecado ele é universal. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. A gente lê isso aqui em Romanos, né? Todos pecaram e todos se destituíram da glória de Deus, da presença de Deus, se distanciaram de Deus. O pecado, ele cria uma barreira entre Deus e os homens. Ele afasta os homens da presença de Deus. Então, é uma condição humana, a condição do pecado, né? E que não há outro meio, não há outra forma. Tanto judeus quanto gregos, Paulo vai dizer no capítulo 12, eu vou ler aqui para vocês, versículo 17. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guias dos servos-luz e dos que se encontram em trevas. Então, não adianta. A lei ela é incapaz. A lei ela não justifica ninguém. A lei apenas aponta para o pecado, aponta para uma inflação daquela lei. A lei não tem a possibilidade de justificar alguém. Não, a lei é apenas um indicativo. Quando você está com febre, o que você faz? Você pega um termômetro e você afere a sua febre. O termômetro ele não te cura da febre, mas o termômetro indica o quanto você está de febre, qual é o seu grau febril. Termômetro apenas indica febre. Ele não é um antitérmico. Você não toma um termômetro, você não usa termômetro para ficar livre da febre. Assim é a lei. A lei ela apenas aponta para o meu estado miserável de pecado. É, Paulo, aqui no capítulo de número 7, eu leio para vocês aqui, ele diz o seguinte: versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, a lei não é libertária, a lei não é libertadora, a lei apenas aponta o seu estado de pecado. E seu estado de pecado é esse: todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus, estão afastados de Deus, né? O que Paulo ele nos informa no capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, a lei aqui, ele se refere à Torá, ele se refere ao Pentateuco, e os profetas também lá no Antigo Testamento. Então, eles apontam para essa justiça de Deus que vai se dar em Cristo Jesus. Isso é graça de Deus. É o terceiro ponto aqui, graça de Deus. Justificação é um dom gratuito pela graça de Deus. Então, a justificação não é uma iniciativa nossa e nunca poderia ser. A justificação é uma iniciativa divina, graciosamente. É o amor gracioso de Deus que vem ao nosso encontro para a justificação, né, dos nossos próprios pecados, da nossa própria miséria humana. E como isso se dá? Se dá na redenção em Cristo. Jesus Cristo é o meio pela qual a justificação é recebida. Então, somente através de Jesus Cristo. Sua obra expiatória na cruz do Calvário. A redenção, né, que
que provoca a justificação, porque é a redenção desse pecado que me condena, né? Então, ela só é possível em Cristo. A graça de Deus em Cristo Jesus, a obra redentora de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o meio pela qual a justificação ela é possível. E número 5, propiciação pelo sangue. Somente pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E por que que é propiciação? Vem de propiciatório. Era onde o sangue era aspergido no propiciatório, lá no lugar santo dos santos, lá dos animais, quando eram oferecidos no Antigo Testamento. Jesus Cristo se fez propiciação pelos nossos pecados. Isso foi pelo derramamento de sangue. Então, pelo derramamento de sangue, se dá o sacrifício propiciatório de Jesus Cristo. Jesus, como sacrifício expiatório, ele expia o nosso pecado através do seu sacrifício. E por último, em sexto lugar, a fé em Jesus. A justiça de Deus é recebida pela fé em Jesus Cristo. Então, se vocês prestaram atenção, nós trouxemos aqui vários pontos importantes, né, falando sobre a justificação pela fé. Poderíamos falar também sobre essa condição do pecado, que o pecado ele entrou no mundo, né? É Agostinho que vai dizer, que a gente fez referência há pouco, é ele que vai dizer que é de um pecado original, né? Ele pega o pecado lá de Adão, que a gente pode encontrar no capítulo de número 5, né, Adão e Cristo, a partir do versículo 12, Agostinho vai interpretar isso aqui como se esse pecado de Adão fosse um pecado original. E a partir daí, a teologia se apossou dessa interpretação agostiniana. Diz o seguinte, capítulo de número 5, a partir do versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Né? Aqui não está falando necessariamente de um pecado original, mas Agostinho interpretou dessa maneira e hoje a gente considera um pecado universal, ou seja, todos nós somos pecadores. Esse é o sentido da própria humanidade. Né? O pecado é isso, é errar o alvo. Né? Pecado é desobedecer uma lei positiva de Deus. Pecado é transgredir uma lei positiva de Deus, isso na perspectiva judaica do Antigo Testamento, mas também serve, né? Quando a gente transgride alguma coisa. Eu gosto muito de dizer que o pecado é a desumanização do ser humano. Então, é quando eu desumanizo o humano quem sou, né? Porque o pecado ele tenta me destruir ou destruir o outro. Então, o pecado sempre é contra Deus, porque nós somos criados por Deus. Então, o meu pecado, ele é um pecado contra Deus quando eu peco contra o outro ou quando eu peco contra mim mesmo, em minha própria natureza. Então, esse pecado, ele está em mim, ele está em toda a humanidade. Então, por isso que a justificação, ela é importante. A gente citou aqui um tema também falando sobre o Espírito Santo, e o capítulo 8 ele é maravilhoso. Quando a gente abre o capítulo 8, lembra que a gente leu aqui no capítulo 7, que aquilo que eu quero eu não consigo fazer? Né? Aí Paulo, no versículo 7, 24, ele diz: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, no capítulo 8, ele inicia: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, é Jesus Cristo que tira o poder da condenação que está em mim. É Jesus Cristo que arranca de mim esta condenação que o pecado faria na minha vida. Então, se eu estou em Cristo, não há mais condenação, porque eu fui justificado. Essa justificação ela se dá pela fé, né? Esse termo Paulo tira lá do Antigo Testamento, né? É do livro dos profetas no Antigo Testamento, né? Quando se fala sobre justificação pela fé, Abacuque ele vai falar sobre isso, né? Na sua experiência com Deus, né? Quando Deus diz para Abacuque, Abacuque se lamenta do estado de pecado da sua comunidade e também vê um opressor estrangeiro muito mais miserável, oprimindo o povo de Deus. Deus diz para Abacuque, Abacuque, o justo viverá pela fé. Então, Paulo, ele
toma isso, ele traz e ele trabalha o seu raciocínio justamente tratando desta questão. A justificação, ela se dá mediante a fé. E o capítulo 8 fala sobre isso, vai falar sobre os sofrimentos do presente, vai falar sobre a intercessão do Espírito Santo, vai falar sobre as provas e a certeza do amor de Deus. O capítulo 8 é simplesmente maravilhoso. Trata da questão do Espírito, né? Esse pneuma, esse Espírito de Deus em nós. É Ele que nos marca, Ele que é o nosso garante, a nossa garantia, a ideia de pertencimento. O Espírito Santo nos faz pertencer a Deus. Por isso, nada pode me separar do amor de Deus, nem a espada, nem a nudez, nada pode me separar, porque o Espírito de Deus, ele habita no meu corpo, ele habita em mim, não habita em templo. Eu sou o tabernáculo do Espírito Santo, eu sou a tenda do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo. Ele habita em mim, ele habita em nós. Então, a carta aos Romanos é realmente maravilhosa. Que Deus abençoe vocês, que vocês procurem toda essa sugestão aí que eu dei de literatura, se aprofundar, porque tem muita coisa legal, muita coisa bacana aqui na carta aos Romanos. A gente vai parar por aqui e daqui a pouco a gente vai começar a carta aos Gálatas. Que Deus abençoe, estude e se dedique cada vez mais e que o Senhor abençoe a todos.